Olá de novo, eu sou o Ricardo Feltrin e esse aqui é meu canal de jornalismo independente. Sim, isso existe ainda, mas está acabando, né? Jornalismo independente e responsável. Cometemos erros? Sim. A gente está militando para alguém? Não. Então, se você acredita que isso existe ainda, você pode dar mais uma sobrevida para esse tipo de jornalismo, que é se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Pelos da Isabelita continuam atacando a casa. Vamos lá, eu vou ler aqui uma matéria. A Globo está, como vocês sabem, perdendo muito ibope. As novelas das 18h30 e das 19h30 estão entre os maiores fiascos da história da Globo nesses horários. Não que a Globo esteja perdido ou esteja perdendo a sua liderança, continua. Mas para os padrões da Globo, estão muito baixos. O Zoe, por exemplo, chegou a dar um dos menores ibopes em 10 anos nessa faixa horária. Então, eu estava lendo aqui, eu sabia que eles tinham comentado isso, e eu vou ler aqui uma matéria que foi publicada no portal Léo Dias sobre esse assunto, escrito por Juliana da Silva. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui, né? Saiba quais são as desculpas da Globo para a baixa audiência em novela. Então, vamos lá. Problemas de narrativa? Não, calor mesmo. Tentando achar as causas dos fracassos de audiência das recentes novelas Elas por Elas e Fuzue, a Globo acusa as ondas de calor e os recentes apagões em São Paulo e Rio de Janeiro de serem os grandes culpados das baixas audiências da emissora. Internamente, a Globo fez um comparativo seguindo os dados Ibope. Segundo a Folha de São Paulo, os dados obtidos afirmam que o número de aparelhos ligados entre 17 horas e 20 horas caiu 8%, indo de 52% para 44%. Caiu 8 pontos percentuais, na verdade, né? Um número considerado alarmante para os padrões brasileiros, já que esse é um horário considerado nobre. Essa é a justificativa da Globo. Já tem um erro nisso, né? Na explicação da Globo, que 17 às 18 não é horário nobre. Mas vamos continuar aqui. Com isso, a emissora alega que o calor tem feito as pessoas ficarem mais tempo fora de casa. Adoro esse meme. Nas últimas semanas, São Paulo e Rio bateram recorde, né, de sensação térmica. Já os apagões, que pararam de acontecer, abateram principalmente, segundo a Globo, a novela das 18. Elas por Elas, que desde as quedas de energia só viu os gráficos diminuírem, caindo de 16 pontos para 14 na capital paulista. Está escrito, bom, enfim. Eu tenho números que desmentem. Gente, veja só, né? É desagradável, mas eu tenho números que desmentem. Vamos lá, vou ler para vocês aqui. Por que os dados? Vamos lá. Elas por Elas, a novela das 18h30 estreou em 15 de setembro, 14 de setembro, com 20 pontos de ibope em São Paulo, certo? 3 semanas depois, não existia nenhuma onda de calor ainda, e a novela já tinha perdido praticamente 30% de sua audiência. 1 em cada 3 telespectadores, ó, vazou. Fuzue. A novela 19h30, né? Estreou 14 de agosto. Ah, é verdade, a outra é setembro. 14 de agosto, com respeitáveis 24 pontos de audiência em São Paulo. Uma semana depois, ainda não tinha calor, mas a novela já tinha caído para 22 graus, 22 pontos e meio, 22 graus. E um mês depois, né? Eu estou falando de agosto, 14 de agosto, um mês depois, lá para 15, 16 de setembro, já estava dando 17. Ou seja, as novelas já vinham caindo e perdendo ibope antes da onda de calor. E isso não é desculpa que caiba aqui. Não tem como cair. Quais são os problemas? Depois eu volto aqui a falar do total de ligados. Elas por Elas. Essa novela está indo mal. É a pior audiência em muitos anos. Qual é o problema da novela?
Gente, o problema da novela é que ela não nasceu para ser feita às 18h30. Essa novela foi feita para ser 19h30. Sabe-se lá Deus por que colocaram nesse horário. Esse horário das 18h30, tradicionalmente, é dedicado a dramas, romances, histórias de época. Não tem essa história aí. Isso é uma novela das 7 e, digo mais, uma novela ruim. Fez muito sucesso em 1982, mas hoje é uma novela ruim. Já falei que o personagem, todos os personagens são meio caricatos. A Débora Seco está horrível, né? Está parecendo a Adriana Esteves. Então, isso não vai funcionar. Essa desculpa não dá. A novela já nasceu errada e já começou a cair de Ibope logo no começo. Fuzue. Fuzue é que o público, aparentemente, segundo dados internos da Globo, não aprovou a Marina Rui Barbosa no papel dela. Preciosa, né? Não pegou o Ibope, não pegou a audiência, não pegou o público. Simplesmente não funcionou. A Globo não consegue, né, dar uma justificativa válida. E aí vai culpar quem? Vai culpar o Elmo, coitado, lá no inferno, como se ele fosse o responsável por tudo. De fato, não há dúvidas, é verdade que a audiência cai, o número de ligados cai no calor, não é? Errado também. Nem sempre. Eu vou dar o resto dos números aqui para vocês. Sobre o total de aparelhos ligados, né, a Globo alega que eles caíram muito entre setembro e outubro. Mas os números que eu tenho do Ibope mostram outra história. Em setembro, é que ela recortou das 5 às 8 da noite. Isso, não existe isso. Primeiro, já tem o erro de colocar das 5 às 6, que não é horário nobre. Segundo, ela vai até às 8, mas a novela das 7h30 só acaba 8h30, então ela tirou meia hora. Então, vocês me desculpem, mas esse recorte que a Globo fez para justificar a queda de audiência não se sustenta. Vamos lá. Sobre o total de aparelhos ligados, a Globo alega que eles caíram muito entre setembro e outubro. Mas os números mostram que em setembro havia 56% de aparelhos ligados das 18 à meia-noite. E em outubro cresceu para 57%, subiu um pontinho percentual. Aí a Globo fala que não, que das 17 às 20, o número de aparelhos caiu 8%. Bom, ela pode fazer o que ela quiser com o número, né? O set list, como se diz, de novelas, dessa vez, foi errado, não funcionou. Culpar os apagões também, mas estourou o apagão, atingiu São Paulo e Rio. E as outras 13 regiões metropolitanas do Brasil? Então, olha, gente, não colou, não funciona. A Globo está culpando o calor, está culpando o pobre Elmo por ter derrubado a audiência, mas, na verdade, a Globo está perdendo audiência, a gente sabe, ano após ano. E, inclusive, suas novelas, todas, sem exceção, têm atingido índices sempre menores que o anterior. Então, não culpe o pobre Elmo, tá bom? É isso. Muito obrigado, gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça aqui, né? Sai daí, ó. Não esqueça de deixar seu like, não custa nada. Quer mandar um Pix também? Pode mandar. Devia botar, né, o QR Code aqui, né?